Pegue a palavra de Deus comigo agora, por favor. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 27. Livro de Êxodo, capítulo de número 27. Abra comigo, por gentileza. Nós vamos ver algo aqui no Antigo Testamento que vai nos apontar, inclusive, para a promessa de Deus e para o desejo de Deus para com a sua igreja, de que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, de que sejamos incendiados pelo fogo do Senhor. Êxodo, capítulo de número 27. Para começar, nós iremos ler o versículo 20. Livro de Êxodo, capítulo 27, versículo de número 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Amém? Aqui Deus está dando a Moisés as instruções da confecção do tabernáculo. A partir ali de Êxodo capítulo 25, Moisés, debaixo da ordem de Deus, vai pedir ao povo ali as ofertas para que o tabernáculo fosse construído. E Deus vai começar a dizer as coisas que estariam no tabernáculo. E entre elas estaria o candeeiro, a menorá. E essa menorá era um candeeiro enorme, que seria feito de ouro puro, batido, trabalhado. E naquela época, lógico que quando ele fala aqui das lâmpadas, não são lâmpadas como nós vemos. Eram como lamparinas. Esse candeeiro não era com velas como nós conhecemos hoje. Esse candeeiro era de 7 pontas e em cada uma delas tinha uma lamparina. E ali era colocado o azeite, tinha o pavio e era acendido o pavio. E Deus então ele faz aqui traz uma ordenança para Moisés e para o povo. Diz: Moisés, peça ao povo que tragam azeite. Então veja que buscar o azeite é responsabilidade nossa. Lembre da parábola das 10 virgens, que não tem muito tempo que eu preguei aqui a respeito disso. Então o povo traria o azeite para que as lâmpadas estivessem cheias de azeite. Por quê? Porque esse candeeiro, ele tinha que o quê? No finalzinho do versículo, fazer arder as lâmpadas continuamente. O candeeiro não podia apagar, ele tinha que ficar aceso continuamente. Já está pegando aí a visão de Deus, a revelação para as nossas vidas? Nós não podemos deixar a chama apagar, temos que deixar a chama arder continuamente na presença do Senhor. Amém? Antes de nos aprofundarmos aqui, feche seus olhos, vamos orar, peça para que Deus fale contigo nesta noite através da sua palavra. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra ela será ministrada agora, Senhor, e ninguém está aqui ou está assistindo esta gravação para ouvir aquilo que eu, pastor Herman, de mim mesmo tenho para falar. Querem ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, saber a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Por isso, Deus, me use como instrumento sobre o teu altar para trazer a tua palavra, para trazer a revelação dada pelo teu Espírito, Senhor. Que desde já tudo que se opõe à tua vontade, todo empecilho, todo atrapalho, tudo que é contrário à tua vontade seja anulado em nome de Jesus. Que a tua palavra, boa semente,
Encontre os nossos corações como uma terra fértil, como uma terra boa, e assim, Senhor, venha produzir muito resultado, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar, pode tomar o seu assento. Então, como começamos a ver, e como eu comecei a explicar para você, a menorá, ou o candeeiro, ou o candelabro, você vai encontrar sendo chamado de formas diferentes na Escritura. Você vai encontrar sendo chamado de candeeiro, de candelabro, de castiçal, e é conhecido dentro da questão judaica como menorá, que é justamente o candeeiro. E aqui em Levítico também, é só ir um livro aí à frente, Levítico capítulo 24, Deus ainda dando instruções a respeito da menorá, do candeeiro. Veja o que ele diz, ele confirma esta declaração como tinha que estar aceso com a chama ardendo continuamente, não podia se apagar. Levítico 24, do versículo de número 1 ao 4, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã. Fará fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Olha o detalhe agora: estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então veja, o castiçal, o candeeiro, a menorá com as suas lâmpadas tinham que estar acesas perante Deus, perante o Senhor continuamente. E quem estava ali, inclusive proporcionando e estava também diante desse castiçal, era Arão. E por que é importante aqui a figura de Arão? Porque Arão, ele era o sumo sacerdote. Da família de Arão vinham os sacerdotes, e dos levitas, em geral, da tribo de Levi, os trabalhadores do templo, aqueles que trabalhavam na obra do Senhor. E o castiçal, ele tem uma representação para as nossas vidas. Lembre que o Antigo Testamento, muito do Antigo Testamento, são sombras que serão reveladas no Novo Testamento. Como a própria palavra de Deus fala, que o sábado, as festas, os dias especiais ali separados, as luas, todas essas ordenanças do Antigo Testamento são sombras, e essa sombra é a sombra do corpo, que é o corpo de Cristo, apontam para Cristo, e como apontam para Cristo, apontam também para a igreja. Quer ver uma coisa? Vimos no passado aqui o menorá, o castiçal. Agora vamos ver a revelação do futuro. Apocalipse, vá comigo agora no último livro, Apocalipse, capítulo de número 1, que você vai ver aqui justamente uma representação dos castiçais, porque veja, o castiçal contém as lâmpadas. Vai pegando aí. O castiçal está com 7 lâmpadas. 7, a gente sabe que biblicamente, teologicamente, é considerado como o número da perfeição de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 13, veja o que diz. Vamos ler o 12 também, para pegar o contexto. Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13. João foi arrebatado em espírito, está vendo as coisas ali no céu,
E diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi o quê? 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos teus pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Quem é este aqui? Jesus. Ele está onde? Diante dos castiçais. Veja que aqui já não é um castiçal, são 7. Por que 7? Versículo de número 20. O próprio Apocalipse diz o que representa esses 7 castiçais. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Lembre que aqui no início de Apocalipse, Jesus manda carta para as 7 igrejas da Ásia. Então, cada um daqueles castiçais representava o quê? Uma igreja. Nós somos lâmpadas, nós não somos sozinho como indivíduo, eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo. Ou seja, eu sou a lâmpada que faz parte do castiçal. Eu sou a lâmpada que faz parte da igreja. Não é a igreja em si, não é o castiçal em si que emana a luz ou o fogo ou a chama, mas é a lâmpada. E veja que todas as lâmpadas tinham que estar acesas. E as lâmpadas, elas tinham que permanecer acesas continuamente diante do Senhor. E quem está no meio dos castiçais é Jesus, que é justamente o sumo sacerdote dos bens futuros. Por isso que Arão lá atrás é importante para a revelação, porque ele era o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, e ele estava ali justamente como um tipo de Cristo. A menorá, que esse castiçal é um tipo da igreja, e nós somos as lâmpadas que estão no menorá, e como lâmpadas que somos, temos que estar pegando fogo. Precisamos ser lâmpadas cheias de azeite, e o azeite você sabe o que é o Espírito Santo de Deus. Então precisamos ser lâmpadas cheias do Espírito. E lembre, quem era que levava o azeite? Era Arão? Era Moisés? Não, era o povo. Ou seja, cabia ao próprio povo providenciar o azeite. Cabe a nós buscar o azeite, cabe a nós buscar o Espírito Santo. Aí é só lembrar mais uma vez do dia que eu preguei aqui sobre as 10 virgens, que 5 levaram azeite reserva para que suas lâmpadas não se apagassem, e 5 deram bobeira, nécias, e não levaram azeite, e suas lâmpadas então ficaram ali a ponto de apagar, se é que não se apagaram. É por isso que quando Jesus ele fala com os discípulos, ele faz essa referência. Ele fala com os discípulos em individual, ele não está falando da igreja, mas ele está falando dos discípulos em individual, e ele diz o quê? Vós sois a luz do mundo. Vocês são lâmpadas. E vocês, como lâmpadas, não podem ficar escondidos no alqueire, tem que estar aceso, colocado no lugar de destaque para iluminar a casa inteira. Veja, Mateus capítulo 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Então veja qual é a vontade de Deus para a minha vida, e a vontade de Deus para a sua vida, é que sejamos lâmpadas cuja chama do Espírito Santo não se apague. Deus quer, olha só, toda vez que Deus olha para mim, toda vez que Deus olha para você, Ele quer ver a sua chama acesa, queimando continuamente diante dele, continuamente. Se você assistiu
a mensagem da semana passada com a pastora, você vai lembrar do que aconteceu com ela, que ela falou do vento, que ia apagando lá a chama do fogão, e ela entendeu, Deus falou com ela ali, o vento que vem para apagar a chama, e nós precisamos ter cuidado para que ela não se apague. Mas veja aqui, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14, Mateus 5, a partir do versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia ou a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, amados? Então, precisamos estar sempre ali, com a chama acesa, o Espírito Santo queimando dentro de nós. É como quando Jesus, já ressuscitado, começou a caminhar com aqueles 2 homens a caminho de Emaús, e Jesus foi abrindo o entendimento deles, falando das Escrituras para eles, e quando se separou deles, antes se identificou quem ele era, que ele era Jesus, e um olhou para o outro e disse: mas não era que quando ele falava conosco, a palavra ardia, queimava no nosso coração? É assim que Deus nos quer continuamente, como candeias com chamas que ardem continuamente diante dele. Então aqui nós vamos ver 2 coisas. Primeiro, Deus quer que você esteja continuamente diante dele. Ele quer que você esteja na presença dele todos os dias da sua vida, e ele não quer você na presença dele apagadinho, apagadinha, borocochô, para baixo. Pastor, eu não posso nem chorar mais na presença do Senhor. Pode, mas ardendo no fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo tem que estar queimando, o fogo do Espírito tem que arder no seu coração, tem que arder em você. Como nós vimos na semana passada, na quinta-feira, uma das coisas que pode fazer esse fogo apagar é o pecado, a desobediência, como o exemplo de Saul, que pela sua desobediência, por não reconhecer que estava errado, por ser teimoso, dura cerviz, ele acabou perdendo o Espírito Santo, acabou sendo retirado, se extinguiu dele o Espírito. Davi, por outro lado, o que foi que Davi fez? Quando ele percebeu que aquilo podia acontecer com ele por causa do seu pecado, ele correu para os pés do Senhor, ele foi chorar nos pés do Senhor, só que ele foi chorar com o coração ardendo. Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo, não me lances para longe da tua presença, torna a dar-me a alegria da salvação, ou seja, aquele fogo queimando, ardendo dentro dele. Ele não queria perder o fogo de Deus, sabe, aquele ardor, aquele fogo do novo convertido, que queima na presença do Senhor, queima quando ouve a palavra, queima quando louva, quando adora, e a pessoa ali começa a louvar e já começa a chorar, aí começa a orar e chora, e lê a palavra, chora, mas não é de tristeza, é porque a palavra está queimando, ardendo no coração, e temos que ter cuidado para não perder isso. E não é só o pecado que faz a pessoa perder isso, na verdade, existem servos de Deus, existem candeias, existem lâmpadas que estão no castiçal e ainda não foram acesas. Como assim, pastor? Como assim? Existe não só o perigo da pessoa se apagar, mas tem uns que nunca foram acesos, nunca ardeu dentro deles a chama verdadeira do Espírito Santo.
E a Bíblia nos mostra até um exemplo na igreja primitiva disso. Veja aqui comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Veja comigo. Lembre, quando recebemos a Jesus, o Espírito Santo já passa a habitar dentro de nós. Mas o fogo ele é aceso justamente no momento do batismo com Espírito Santo e com fogo, que devemos buscar. Mas veja o que diz aqui, Apocalipse capítulo 19, veja, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo de número 1, veja comigo. Diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns, o que, igreja? Discípulos. Veja, discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha a resposta deles. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, tem algumas pessoas que a chama ainda não ardeu nelas, porque elas nem sabem que isso existe. Pessoas que ainda não foram seladas, batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Pessoas que não têm os dons espirituais ainda se manifestando em suas vidas, porque nem sabem ainda que isso existe. E por que não? Por que não? Aqui nós temos vários motivos. Um deles é porque hoje se fala muito mais de dinheiro, de prosperidade, de ficar rico, do que de se ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então é difícil ser pregado a respeito disso, ser falado a respeito disso. Outra coisa também, porque existem muitos ministérios, não vou dizer muitas igrejas, porque a igreja de Cristo é uma só, amém, amados? Ministérios existem muitos, mas a igreja do Senhor Jesus é uma só. Jesus não é adúltero para ter mais de uma noiva, ele só tem uma noiva. Mas existem muitos ministérios que não creem na continuidade da manifestação dos dons do Espírito Santo. E por causa disso, não ensinam sobre o Espírito Santo, não incentivam ninguém a ter o Espírito Santo. E assim muitos desses, se não a maioria desses que estão nesses ministérios, têm uma vida com Deus, porém uma vida natural. E não uma vida sobrenatural no fogo do Espírito. Entenda aqui, não estou falando de rodopiar, pular, virar cambalhota. Não é disso que eu estou falando. Porque tem muita meninice no meio evangélico também. Tem muito rodopiar, muito pulo, muito sapateado, que não tem nada de Deus. Que não tem nada de Deus ali. Tem muito que é Deus e tem muito que não é, que é emoção, é carne e por diante. Mas muitos, por não conhecerem a Escritura, aí é o que Jesus falou ali, conversando com os escribas, com os fariseus. Ele disse: vocês erram, por não conhecerem, Jesus diz duas coisas, por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. A própria Escritura, ela falava a respeito do Espírito, está lá a promessa, Joel 2,28, depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e fala ali dos servos, das servas, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos e profetizarão, seja uma vida cheia do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo ardendo. Isso se cumpriu ali em Pentecostes, nós sabemos isso. Nós vamos ver a igreja primitiva buscando isso sendo incentivado, mas muitos nem sabem que têm acesso a uma vida cheia do Espírito Santo. Então, primeira coisa,
Se você não tinha consciência disso, tenha consciência. Os dons espirituais, uma vida cheia do Espírito Santo, no fogo do Espírito, faz parte da promessa de Deus para a tua vida. E digo mais, não só faz parte, como Deus quer que você seja uma candeia acesa, ardendo em fogo diante dEle. Não só é uma promessa para você, como Deus quer que você viva ela. Aqui Paulo, diante disso, veja só, versículo de número 3, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Ou seja, eles se diziam discípulos de Jesus, mas eles só tinham sido batizados lá por João. Eles não tinham aprendido nada ainda da fé em Cristo. Eles não tinham passado por aquilo que Jesus diz ali em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que Jesus diz para os discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Eles haviam sido batizados no batismo de arrependimento, que João batizava lá no Jordão, e não no batismo de Cristo. Aí veja o que Paulo vai fazer, mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Aleluia! Agora sim, eles eram lâmpadas cheias de azeite e ardendo em fogo na presença do Senhor. E não haviam sido até então, por quê? Por falta de conhecimento. Só que uns não é porque não conhecem, porque nunca ouviram falar. Outros é porque até já ouviram falar, mas não acreditam, não creem. Alguns perguntam, podem perguntar, pastor, então o ministério Atos 29 é pentecostal. Hoje em dia, infelizmente, esse nome ficou até pejorativo, por causa de tantas igrejas aí neopentecostais e pentecostais e não sei o que é só Jesus na causa. Eu prefiro usar o termo teológico, quer dizer que nós somos continuistas. Pastor, o que é ser continuista? É crer na continuidade dos dons espirituais. É por isso que na nossa placa está escrito, a obra do Espírito Santo continua, porque nós cremos que a obra dele continua, e que ele continua usando pessoas aqui para a obra dele. Ele usa pessoas para pregar, pessoas para fazer visitas, para orar e expulsar demônios, para orar e pessoas serem curadas, enche as pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado, mas muitos não creem, e essa promessa é só para quem crer. Se a pessoa não tiver fé, se ela não crer, ela não vai viver uma vida cheia do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16 está a promessa de uma forma clara. Então veja que não é só o pecado que pode fazer com que a pessoa não tenha uma chama acesa ou veja a chama apagar. A falta de conhecimento da palavra pode gerar isso, a incredulidade. Porque veja, ele diz assim, Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então está aí a promessa, mas a promessa é para os que crerem. É necessário a fé. Porque não é algo que Deus vai te dar materialmente, que você vai poder tocar, apalpar, ver. É algo que você só pode tomar posse pela fé. É como a salvação. A salvação a gente toma posse pela fé.
Você é salvo, sim ou não? Me mostra aí a tua salvação. Não tem como mostrar. É pela fé. O Espírito Santo habita dentro de você, sim ou não? Me mostra aí. Não tem como mostrar. É pela fé. Você sente o Espírito Santo dentro de você. Ele fala contigo, ele se relaciona contigo. Mas não tem como você provar para ninguém. Talvez o Espírito Santo te usando para operar um milagre extraordinário, né? Para que a pessoa creia. Mas não é algo palpável. O tomar posse da promessa de uma vida cheia do Espírito Santo também é pela fé. Mas o que é preciso fazer, e muitos não vivem uma vida cheia do Espírito Santo por causa desse terceiro detalhe. Até já ouviram falar sobre o Espírito Santo, creem numa vida cheia do Espírito Santo, mas não têm. E em algumas situações é por causa de um terceiro detalhe. Qual é o detalhe? 1 Coríntios capítulo 12, vai lá comigo. 1 Coríntios capítulo de número 12. Eu até já dei a dica no início da mensagem, mas veja aqui comigo, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons. Ele vai falar aqui, vai citar os dons, e no finalzinho do capítulo, versículo 31, veja o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, Paulo diz assim: portanto, o que, igreja? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, muitos não têm uma vida cheia do Espírito Santo porque não procuram isso, porque não buscam, buscam uma cura, buscam libertação, buscam um emprego, buscam um casamento, busca, sei lá, tanta coisa, mas não busca o batismo com Espírito Santo e com fogo, mas não busca uma vida cheia do Espírito Santo. Na hora de orar, ora igual chama gato, né? Não tem coragem de abrir a boca e clamar mesmo, parece que está chamando gato. Não, tem que abrir a boca. Como é que vai falar língua estranha de boca fechada? Sem clamar, sem bradar, sem chamar a atenção do Senhor através do clamor. Tem que buscar. Você parece que tem vergonha. Se está dentro do templo, quem está ali no templo está fazendo o quê? Vai ter vergonha, o irmão do lado vai estar gritando também. A irmã do outro lado também vai estar buscando. Vai ter vergonha de quê? Ah não, porque eu tenho medo, vai que em vez do Espírito Santo entra outra coisa. Está repreendido, você está buscando o Espírito Santo, tem uma vida com Deus, só quem pode entrar na tua vida é o Espírito Santo. Não tem como. Ah, eu tenho medo, pastor, eu sinto lá o corpo tremer. Sim, vai acontecer o quê? Você acha que o Espírito Santo vai deixar algo mal acontecer com você? Lógico que não. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que ele mesmo podendo fazer o que quer de nós, ele se sujeita. Você não fica inconsciente quando está cheio do Espírito Santo, você fica totalmente consciente de tudo o que está acontecendo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, depois não sabe o que aconteceu, eu já fico meio duvidando, porque o Espírito Santo não nos tira a consciência, ao ponto de, se você está, por exemplo, no altar orando em línguas, você consegue orar em línguas e parar de orar em línguas e orar em o idioma normal para que a igreja seja edificada. Se ele quiser tomar a pessoa, ele toma e acabou. Ele é Deus, é soberano, mas ele faz tudo como a palavra nos ensina a fazer, com ordem, não com bagunça, não de qualquer jeito. Então não tem que ter medo, tem que buscar mesmo. Vai orar, busca, pede ao Senhor para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como eu já falei até aqui algumas vezes, aproveita o momento que estiver sozinho em casa, se for o caso, fecha tudo lá, põe lá o louvor alto, põe aqueles
aqueles corinhos de fogo, vai dar glória, vai buscar Deus e vai ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu posso ser batizado com o Espírito Santo com fogo dentro da minha casa? Lógico, pode ir no meio da rua, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Uma pastora que eu conheço, pastora Cláudia Almena, ela foi batizada com o Espírito Santo com 7 anos de idade em casa. Brincando com os irmãos, eram os irmãos, a escadinha, 6 anos, 7 anos, 9, 8. Eles brincavam de culto. Um pregava, outro era o diácono, ficava intercedendo. E oravam, e ali as crianças brincando de culto. Ali ela foi batizada com o Espírito Santo, e não só ela, alguns irmãos dela também. Acabou. É buscar. Muitos não alcançam, não vivem, por quê? Não buscam. Outros, porque infelizmente estão ou deixam o seu coração endurecido. Hebreus capítulo de número 3, veja comigo. Tudo isso são coisas que impedem a chama do Espírito de arder. Hebreus 3, versículo de número 15. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 15, diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Que provocação? Lá no deserto, quando o povo não deu ouvido à voz de Deus, endureceu o coração, e por causa disso, muitos pereceram no deserto. Às vezes a pessoa endurece o coração, e por quê? Porque ela não dá liberdade ao Espírito Santo. Porque ela quer viver a sua vida do jeito que ela quer, e não do jeito que o Espírito Santo quer que ela viva. Aí ela se fecha ali para o Espírito Santo, porque ela sabe que se ela for cheia mesmo do Espírito Santo, ela vai acabar abrindo mão de um monte de coisa que ela não quer abrir mão. Ela vai deixar de fazer um monte de coisa que ela não quer deixar de fazer. Então a pessoa não dá lugar para o Espírito Santo, né? Vou usar uma expressão bem pentecostal. A pessoa não dá lugar para o Espírito Santo agir, não dá liberdade, endurece o coração, e o Espírito Santo não entra à força. É igual Jesus, que ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo tão conhecido, eis que estou à porta e bato. Aquele texto ali, Jesus está falando com a igreja. Leia o texto todo lá, aquele texto, Jesus está falando com uma igreja. Agora imagina a cena, Jesus falando para a igreja: eu estou à porta e bato, se vocês ouvirem, abrirem a porta e me deixarem entrar. Ou seja, a igreja estava lá e Jesus estava do lado de fora da igreja querendo entrar, e ninguém ouvia a voz dele para deixá-lo entrar. Porque quando Jesus entra de verdade, quando o Espírito Santo entra de verdade, ele começa a mudar as coisas de lugar. Ele começa a agir na nossa mente, no nosso coração. Ele começa a tirar algumas amizades que não nos servem, não nos prestam. Ele começa a não nos deixar ir e fazer determinadas coisas. Ele começa a nos arrumar, porque ele vai morar. E você, quando muda para uma casa, você começa a arrumar a casa para que a casa fique do jeito que você gosta, sim ou não? Sim ou não? O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele começa a morar na gente, ele vai começar a arrumar a casa para que a casa fique do jeito que ele gosta. Acabou? O Espírito Santo não é uma visita. A visita vai na tua casa, ela não pode falar nada. A casa é sua e fica do jeito que você quer. A visita é visita. Acabou. Agora, o Espírito Santo não é para ser visita. Eu já preguei sobre isso aqui. Visitação ou habitação. O Espírito Santo, ele quer habitar. E quando ele mora, quando nós somos os donos, os que moramos na casa, aí nós vamos arrumar a casa para que ela fique do jeito que a gente gosta. E o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa. Ele vai ajustar a casa. E nós somos a casa. O Espírito Santo não mora aqui, nesse prédio.
O Espírito Santo, ele mora dentro de cada um de nós. Jesus se faz presente aqui, Deus se faz presente aqui, porque estamos reunidos no nome dEle. Porque estamos reunidos aqui em nome dEle, para louvá-lo, e Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso que o congregar é tão importante, porque congregados nós somos a igreja. Lembre, eu sozinho sou uma lâmpada. Congregado, eu faço parte do castiçal, eu faço parte da menorá, eu faço parte do candelabro. E o candelabro, todas as lâmpadas acesas, somos nós unidos, e se estamos unidos, acesos, Deus está presente. Ou seja, cada uma lâmpada acesa, somos um castiçal queimando continuamente na presença do Senhor. Por isso que é tão importante o congregar também. E outra coisa, estamos já encerrando, que faz com que alguns acabem não alcançando a vida cheia do Espírito Santo, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo 12 em diante. Veja o que diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aí veja o detalhe agora, versículo 14, e todos esses o quê? Perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Alguns não vivem, não alcançam porque não perseveram em buscar, desistem, abrem mão, não insistem. Quando Jesus apareceu ali no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que eram cerca de 500 testemunhas, cerca de 500. Quando a gente vai ler aqui a cena do batismo com o Espírito Santo e com fogo, a Bíblia diz que haviam cerca de 120 almas ali no cenáculo. Onde é que foram parar as outras quase 380? De 500, só 120 perseveraram. Veja, menos de um terço perseveraram. Cerca de um quarto, cerca de 25% só perseveraram. De 10, é como se a cada 10, apenas 2,5 tivessem perseverado. Olha que coisa! De cada 10, apenas cerca de 2,5 perseveraram em oração. Então você não pode desistir. Buscou um dia, fez lá, seja em casa, na igreja, orou, buscou, pastor, até jejuar, eu jejuei e não recebi o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Busca de novo. Até quando, pastor? Até receber, uai. Até receber. Acabou. Quando a gente está pedindo uma bênção, aí pode ocorrer de Deus dizer, ó, pare de pedir que eu não vou lhe dar. Pode acontecer, mas o Espírito Santo não. Uma vida cheia do Espírito Santo, Ele já prometeu que vai dar, e que já é bênção, promessa para todo aquele que crê. Ele nos quer como labaredas, lâmpadas acesas, ardendo continuamente diante dEle. Então busque. Se talvez você sinta que está faltando alguma coisa, peça a direção a Deus. Senhor, o que é que está faltando? O que é que está faltando? Porque muitas vezes Deus vai ter um propósito, como foi na minha vida, que eu era tatuador, punk, entreguei minha vida a Jesus, continuei ainda 9 meses assim na igreja, indo para a igreja de cabelo em pé, cheio de corrente, piercing, alargador, tudo doidão dentro da igreja ainda, 9 meses ali, ó. Até que um dia Deus me chamou de canto, mandou eu largar tudo aquilo e eu fiz prova dele.
Eu disse, tá bom, Deus, eu estou disposto, eu paro de tatuar, eu largo, eu mudo tudo, vesto, mudo tudo completamente. Agora a tua palavra diz também que os sinais seguirão os que crerem. Eu quero os sinais na minha vida. E acabou. Foi um dia de uma oração sincera com Deus. E naquele mesmo dia ali no culto eu fui batizado com o Espírito Santo com fogo. Acabou. Lembro como hoje, cheguei em casa, fui para frente do espelho, minha mãe tinha um pet shop, peguei a máquina lá de tosar cachorro e rapei a cabeça. Cortei logo aqueles cabelos moicano que eu tinha, peguei as roupas no armário, e essa presta para mim continuar usando, essa não presta, essa presta, essa não presta. Peguei revista, as coisas tudo de tatuagem, dei fim a tudo. Acabou. Deus cumpriu a parte dele. Eu precisava cumprir a minha também. Acabou. Ali houve um propósito. Tem gente que entrega a vida a Jesus, eu já vi a pessoa levantar a mão, entregar a vida a Jesus, chegar na frente do altar e já ser batizada com o Espírito Santo com fogo. Tem gente que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Pastor, tem 10 anos que eu estou buscando. Continue buscando. Acabou. Deus trabalha em algumas coisas igual com todo mundo. Quando é algo para a igreja, mas outras coisas Ele trabalha de uma forma especial e particular com cada um. Amém, amados? Volta lá em Êxodo comigo, 24. Vamos já encerrar a mensagem. Pastor, por que Deus quer tanto que sejamos chamas ardentes, que venhamos a queimar? Você lembra, não sei se você estava aqui, se você assistiu a mensagem, que eu preguei sobre a imagem e a semelhança de Deus? Que eu preguei sobre recuperar a semelhança de Deus? Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, amém? Amém ou não amém? Veja o que diz aqui Êxodo capítulo 24, versículo de número 17. Olha só. Vamos ler do 15 ao 17. E Êxodo capítulo 24, do 15 ao 17, diz assim: E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como que, igreja? Como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, é como um fogo. Deus é fogo consumidor, mas que consome aquilo que Ele quer consumir, consome o pecado, o mal. E como Deus é um fogo, e nós somos imagem e semelhança do Senhor, Ele também quer nos ver como fogo, queimando. Veja o que diz ali em Hebreus, capítulo de número 12. Até no livro dos Salmos, a Bíblia diz que o Senhor faz dos seus ministros como labaredas de fogo sobre o altar. Veja aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 29. Vamos já encerrar. Eu sei que eu já disse isso já, mas estamos indo mesmo. Daqui a pouquinho a gente encerra. Êxodo 12, 29. Só confirmando o que a gente leu lá em Êxodo 24. Vamos ler Hebreus 12, versículos 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o nosso Deus. E assim Ele quer que sejamos também, como labaredas de fogo queimando continuamente diante dEle. Amém? Fique de pé no seu lugar e aplauda ao Senhor, que é digno de honra, glória, poder e autoridade. Se você quiser anotar mais uma referência, só anote aí Hebreus 1:7, que diz justamente: E quanto aos anjos diz, o que dos seus anjos faz vento, e de seus ministros labaredas de fogo. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante.
Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Aquele que nos ama, aquele que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para em primeiro lugar nos salvar, nos remir dos nossos pecados. Mas o próprio Jesus, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não o conhece e nem pode tê-lo, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará no meio de vós. O Espírito da verdade que da parte do Pai nós podemos receber. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E aí você vai buscar a Deus mais e mais e mais a cada dia, para ser revestida de poder. Mas lembre, os dons são dados para aquilo que for útil. Talvez você diga: pastor, mas eu aprendi que quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e isso já é o batismo com o Espírito Santo com fogo. Não é. Nós vimos ali em Atos 19, aqueles homens já tinham a Jesus como Salvador e ainda não eram revestidos pelo Espírito Santo. Em Atos 8 também fala do Evangelho em Samaria, fala a mesma coisa, e os próprios discípulos. Jesus, depois de haver morrido, ressuscitado, o próprio Jesus chega para os discípulos, assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele dia eles recebem o Espírito Santo passa a habitar dentro deles, mas eles só vão ser revestidos de poder cerca de 50 dias depois, em Pentecostes, quando estavam reunidos no cenáculo, unânimes em orações e súplicas, buscando ali a promessa de Deus para as suas vidas. Por isso ore, fale com Deus agora, fale com o Senhor. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é fundamental que você faça isso, que você entregue o senhorio da sua vida para Jesus, que você deixe Jesus coordenar a sua vida, você passe a verdadeiramente ser um discípulo, uma discípula de Cristo. Você declare, como Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai. Como Paulo ensinou, no coração cremos para a justiça e com a boca fazemos confissão para a salvação. Se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça agora, aí mesmo onde você está. Ore, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, me ajuda, me guia, toma o senhorio da minha vida. Eu não quero o Senhor como um visitante, eu quero que o Senhor, através do teu Espírito, habite dentro de mim, e pode fazer as mudanças que o Senhor achar necessárias que sejam feitas. Ore. Agora, não ore apenas porque eu, pastor, estou falando para você orar, porque senão não adianta de nada. Você estará apenas repetindo palavras, será apenas vã repetição. A sua oração precisa ter sinceridade, precisa ter verdade. Você precisa realmente estar entregando a tua vida a Jesus, realmente recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. A mesma coisa, se você está afastado ou afastada, se reconcilie, ore agora, em verdade. Peça perdão a Ele por ter se afastado dele, renove com Ele a sua aliança, ore, abra o seu coração com verdade, com sinceridade, pode ter certeza. Assim como quando o filho pródigo voltou, o pai o recebeu, o abraçou, lhe deu vestes novas, colocou um anel de aliança no seu dedo, calçou os seus pés e fez uma festa, assim também acontecerá contigo. Faça isso em primeiro lugar, porque só pode ter o Espírito Santo habitando dentro de si aquele que está em Cristo, porque
e acontecerá depois daqueles dias, depois da morte, ressurreição de Jesus, porque como Jesus disse, eu preciso ir para que o Consolador venha. E Ele veio, está no nosso meio, e se você está em Cristo, Ele habita dentro de você. Agora, se você ainda não é batizado, batizada com Espírito Santo e com fogo, peça isso da parte do Pai, peça, ore agora, como Paulo disse, buscai, procurai com zelo os melhores dons. Peça agora ao Senhor, ore, Senhor, eu quero ser revestido, eu quero ser revestida de poder, eu quero sentir arder dentro de mim o Teu Espírito, eu quero sentir queimar em mim o Teu fogo, Senhor, eu quero verdadeiramente ser como o Teu altar aqui nesta terra, eu quero que o meu coração seja o Teu altar, eu quero ser o altar do sacrifício, eu quero ser o sacrifício. Senhor, acende a chama, vem com Teu fogo, Espírito Santo, e queime em mim agora. Ore, clame, busque, chame pelo fogo do Espírito, pelo revestimento de poder. Você que já é batizada com o Espírito Santo e com fogo, dê liberdade ao Espírito Santo, ore em línguas, clame ao Senhor por novos dons, para profetizar, para expulsar ali doenças, para operar milagres, o dom da fé, o discernimento de espíritos, a interpretação das línguas. Ore, clame, busque ao Senhor nessa hora. Oh Espírito Santo, oh Senhor, Senhor Jesus, eu só posso batizar essas pessoas com água, eu não tenho poder em mim para batizá-las com fogo e com Espírito. Por isso, Senhor Jesus, batiza com fogo, batiza com fogo aqueles que ainda não são batizados com fogo. Espírito Santo, renova com Teu poder, com a Tua glória, com a Tua virtude. Faz o Teu povo, a Tua igreja transbordar. Senhor Jesus, move-te aqui diante do castiçal, move-te aqui diante da Tua igreja, do Teu povo que clama ao Senhor. Ori ali, alamana canteias, ori canti, Eli, alamana canteias, chianias. Clame, igreja, clame, ore, abra a tua boca e clame, abra a tua boca e ore. Não tenha vergonha de quem está à tua direita, à tua esquerda. Abra a boca e ore. Talvez você diga: pastor, eu não sei como orar, eu não sei o que orar. Abra a tua boca e glorifique ao Senhor. Abra no teu coração, o Espírito Santo vem para que o Senhor seja glorificado. Abra a tua boca e dê glória a Deus. Diga ao Senhor: glória, 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 glórias ao teu nome. E vai glorificando a Ele. Se o teu corpo começar a tremer, você sentir um calor, uma quentura, não tenha medo, não tema. É o Espírito Santo, é o azeite, é o óleo ardendo dentro de você. Ori canti, Eli, alamana cantaias, ori ali, alamana cantias, ori, alamana cantia, ali, as tias. Busca Ele, meu querido, busca Ele, minha querida. Seja revestido de poder, seja revestida de poder nesta noite, nesse instante. Abre a tua boca, vai glorificando, vai exaltando, vai orando. Esteja você aqui na igreja comigo, esteja você em casa. Clame, clame, clame
clame, clame, busque a Ele, busque, busque, deixa a chama arder, deixa a chama queimar, deixa queimar o fogo do Senhor. Senta arder o fogo. Oh Espírito Santo, oh Espírito, acende essa lâmpada, acende esta lâmpada, acende Espírito Santo, acende esta lâmpada, acende Espírito, acende, Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, acende a lâmpada, acende Jesus, acende esta lâmpada, acende, ria lama na canteias, ori cantia, lia lama na cantia, lia chias. Vem fogo, queima o pecado, queima as impurezas, queima tudo aquilo que não te agrada, queima Espírito Santo. Ria lama na cantias, ricante charama na cantia, lias. Oh meu querido, minha querida, vai clamando, vai buscando, não desista, persevere, clame. Oh glória, acende Jesus, acende o fogo, acende esta candeia, acende esse pavio que fumega. Oh glória, oh ria lama na cantia, dias, oh ricantia rama na canteias. Senhor, acende esta lâmpada, Senhor, para ela chegar na casa dela, acesa com teu fogo, iluminar aquele lugar e dissipar, arrancar toda e qualquer treva que exista naquele lugar. Acende o teu povo, acende a tua igreja, acende as lâmpadas, vem, ria lama na cantias, ricantia, lia lama na cantias. Vem Senhor, vem com teu fogo, vem, deixa queimar o teu fogo em nós, Senhor, deixa queimar o teu fogo, deixa queimar o teu Espírito. Aleluia, ori elema na cantias, ricanti elia lama na cantaias, ricanti elia chias. Receba, meu querido, receba, minha querida, receba o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, receba revestimento de poder, receba dons de Deus na sua vida, receba, é promessa para todo aquele que crê. Aleluia, santo, ori elia chias, ricante xerema na cantaias, ria lama na cantia, lia de canteias. Vai sendo cheio de azeite, vai sendo cheia do Espírito Santo. Deixa queimar o fogo, deixa arder o fogo em ti, o fogo do Espírito. Seja esta lâmpada que arde continuamente diante do Senhor. Oh, aleluia, ria lama na cantias. Oh, glórias. Desde do alto, seja revestido de poder. Receba, em nome de Jesus, receba. Vem o Consolador, vem. Quando vier, Ele dará graças e temor. Receba, servo do Senhor, em Jerusalém. Aleluia. Essa é a casa de paz hoje. Seja revestido de poder. Aleluia. Continue clamando, clame. O Consolador. Aleluia. Quando vier, Ele dará graças e temor. Os desistiram, voltaram
pra casa, mais 120 ali ficaram. Oh, Quando aleluia. de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Vem, Espírito, Pousa vem, sobre vem, cada um vem. de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. E uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia, aplaudam o Senhor.